Fala galera, estamos aqui para mais um Urbcast. Apertem os cintos que hoje vai ser um papo que eu gosto muito. É um papo sobre maternidade. A gente trouxe várias colaboradoras nossas aqui do Urb para falar sobre um tema que é muito comum, até porque se você está nesse planeta, você foi parido por alguém. Então, a gente vai conversar com várias colaboradoras nossas muito legais de várias áreas para falar sobre esse tema que é tão importante e tão normal, a maternidade real. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas vão ser. Eu sou Vitória Pimentel, sou de CX, CFV, né? Sofredora do chat todos os dias. Uma leve sofrência. Leve, eu acho que você tá pegando leve. Depois eu vou te contar uma história de ontem maravilhosa, mas vai seguir. Sou mãe de uma menininha de 10 meses, coisa mais fofa do mundo, chamada Aurora. Aurora? Ai, nome lindo. E é isso. E tu? Quem eres tu? Eu sou a Anne, supervisora de CX. Tenho 27 anos. E meu filhinho é o Pedro, bagunceiro, muito conhecido pelas aventuras de Pedro no Instagram. Várias aventuras. Várias aventuras. Adora um armário, tirar tudo do armário. E ele vai fazer 2 aninhos, dia 4 agora. Eles são baby pandemia? São baby pandemia. Gente! Eu sou baby pandemia like Urbi. Que eu fui contratada grávida, né? De 6 meses. Gente! Efetivada, na verdade. Que isso? Mas vamos lá, começamos do começo. Foi um baby planejado, não foi planejado? Foi fruto de uma bebedeira? Então, quando eu era criança, jovem, eu planejava ter uma filha chamada Aurora. Com o pai da minha filha, eu conheci ele na 6ª série. Ah, vocês já estão há muito tempo juntos. E aí a gente se reencontrou no segundo ano do ensino médio. E a gente ficava com essa fantasia porque eu tinha um relacionamento abusivo e ele era meu melhor amigo. E a gente meio que era apaixonado, mas eu ainda tinha um relacionamento porque eu gostava do meu namorado e era dependente emocional dele. Então eu não conseguia me separar. Aí a gente tinha essa fantasia, né? Essa coisa de que um dia a gente ia ter um filho e uma filha. Casar. Vocês criaram um paralelo da vida perfeita. Chamada Aurora. Sempre foi. Só que aí eu cresci, eu vi como a vida era, eu vi as mães ao meu redor. Eu tenho um afilhado que vai fazer 5 anos. E eu fui muito ativa quando ele nasceu. Né? Eu fui uma rede de apoio muito ativa. Então, assim, eu vi que era pauleira. Minha comadre teve depressão pós-parto, ela se machucava, entendeu? Era muito pesado. Então, eu falei, cara, não é isso. Essa fantasia que vendem pra gente não existe. Nossa, muito, né? Ainda vendem essa fantasia maravilhosa. O Instagram. Então eu desisti. Mas eu sempre tive um sonho de adotar uma criança de 7 anos. Ainda tenho. Porque são crianças que não são adotadas. E aí veio a pandemia, o tédio, né? E aí a minha filha nasceu do tédio. Ai, tava entediada. Tinha nada pra fazer, a televisão tava ruim. Mas você engravidou. Aquele amorzinho de reconciliação. Depois da briga. Entendi. Mas isso é com a sua paixão da infância. Então vocês concretizaram, de fato, a paixão da infância, a ideia que vocês tinham. Não é bem aquela paixão da infância, entendeu? Não é mais bem aquela história bonita, mas... É porque no fantasioso tudo vai ficar lindo, né? É maravilhoso. Era uma coisa maravilhosa. Mas na realidade, o arroz com feijão, todo dia, se olhando na cara, guarda junto, não é fácil. Bebê chorando de tudo. Fralda suja. Pois é. Peito vazando. Você foi contratada depois que engravidou, então? Então, você eu já estava grávida? Na Urb em novembro de 2020. Eu não sabia que eu tava grávida. Sim. E aí, depois eu descobri, eu fiquei com muito medo. Eu era temporária. Como temporária, era essa a questão. Fiquei com muito medo, porque era uma pandemia. Eu tava passando dificuldade, né? Como todo mundo. E eu precisava muito desse emprego. Sim. Ainda mais grávida, né? Eu não tenho rede de apoio nenhuma. Eu não tenho uma rede de apoio financeira nenhuma. Eu já tive episódios que esse meu amigo, eu fazia uma refeição por dia, que era um pote de sorvete que ele levava pra mim, porque eu não tinha gás em casa, não tinha geladeira, não tinha fogão. Então, assim,
eu não podia deixar minha filha passar por esse tipo de coisa, entendeu? Sim. Então, assim, eu fiquei com muito medo, mas, assim, eu fui muito bem abraçada pela minha equipe, pela minha supervisora, que hoje em dia não tá mais na URB, mas ela era maravilhosa. Mas tudo muito mérito do seu esforço também. A Vicky é muito dedicada, muito presente, assim, tudo que ela se presta a fazer, ela faz muito bem. Então, foi muito mérito. Eu tenho um do trabalho senso de dela. responsabilidade, assim, Absurdo, absurdo. Entendeu? E eu fui efetivada. Eu chorei tanto. mas não duvido. Eles Um fizeram combo de grávida com meet. efetivação, né? Eles fizeram um meet com vários temporários. E eu, tipo, será que... O que tá acontecendo, gente? Eu não vai sei, mandar eu todo não tô mundo embora. entendendo. Será que a gente vai ser mandado embora? Eu não sei. Quando eles falaram... Gente, eu chorei muito. Eu chorei muito. Eu fiquei mais de meia hora ajoelhada agradecendo a Santa Sara, que é minha santa, né? Que é a padroeira do povo cigano. E... foi muito emocionante pra mim, assim. Eu sou muito grata à URB, porque se não fosse por eles, eu não sei. E agora a Baby Aurora já tem 10 meses. 10 Já é meses. 10 Meu meses, passa Deus. voando, né? Muito. E tu, Anne? O seu também é Baby Pandemia. Meu baby é pandemia, foi uma surpresa. Meu Deus. Meu baby não foi planejado, assim, na verdade, quando eu engravidei eu tinha 25, quase 26 anos. Nunca tinha passado na minha cabeça ser mãe, Nunca? nunca. Mentira. A minha família já sabia, tanto que foi um choque pra todo mundo, assim. Meu pai não acreditou enquanto eu não mostrei O exame. A minha avó achou que eu tava brincando. Eu falei, gente, é sério, eu tô grávida. E foi assim, gente, olha só, eu tô grávida. Porque eu saí de casa muito cedo, então eu já morava sozinha, já tinha tido outro relacionamento, trabalhava, faculdade. E aí eu já conheci meu esposo a vida toda, só que calhou de muito tempo solteira, eu e ele, a gente começou a ficar, namorar. E aí, mesmo tomando remédio, Sim. tomei o remédio no dia seguinte. Quem acha que... Ai, remédio. Gente. DIU. Tomei a pílula do dia seguinte. seguinte. Ai, a mulher engravida porque quer. Não é assim que funciona. Isso é um assunto que eu falo pra todo mundo, aconteceu comigo. Eu sou aquela pessoa que tudo que tem que acontecer, acontece com a pessoa, sabe? E aí aconteceu comigo. E eu falei, cara, eu sei o dia que o Pedro foi concebido, feito, porque não teve outra vacilação. Foi aquele dia que eu vacilei. Eu tomei o remédio no dia seguinte, horas depois o remédio não adiantou. Então, quando eu engravidei, eu fiquei em choque. Sim. Porque eu falei, eu não tô grávida. E aí, eu já tava com 6 meses de gravidez. Mentira, você descobriu com 6 meses? Não, descobri logo em seguida. Eu ia viajar sim. pra Beto Carreiro, Sim. com uma amiga, e comecei a passar mal. E eu falei, cara, eu vou no hospital, porque eu acho que eu tô com cachumba. Na época, eu tava passando com cachumba. Eu falei, olha, eu vou viajar pra Beto Carreiro, eu não posso viajar com cachumba. Sim. Preciso de um exame pra mostrar no aeroporto, caso eles contestem, alguma coisa assim. Ela, tá bom, vamos fazer o exame, como é que tá a sua menstruação? Eu falei, minha menstruação, não lembro quando foi a última vez que eu menstruei. Não lembro. Ela, beleza. Aí eu falei, vou fazer um teste. Aí eu falei, vou fazer um teste. Inocente, né? Aí ela falou, então vamos fazer um beta também. Falou, e aí eu fiz vários exames, fiz sorologia por causa do vírus. Ela, olha, você não tá com nada não. Eu estava sozinha aqui no hospital aqui perto. Mas você tá grávida. Eu falei, eu não tô grávida. Não tem como eu estar grávida. Aí minha mãe, né? Basta estar na chuva para se molhar. Eu falei, não tem como eu estar grávida. Eu sou muito correta, eu sei. Né? Ela, olha, você precisa procurar uma obstetra, mas eu acho que você tá grávida pelo seu dia. Uma coisa assim, né, que fala. Só que aí deu 6 meses de gravidez e eu não aceitava. Eu não tinha comprado uma roupinha. Mentira! Eu não aceitei também, eu tive que fazer terapia. Pra aceitar a gravidez? Emagreci 7 quilos. 7 quilos. Todo mundo achava que eu tava doente. Eu andava pela empresa, parecia uma caveira. Eu não aceitava que eu tava grávida, porque eu falei, cara, não é possível. O que aconteceu logo comigo? Aí a minha família, foi minha irmã, me ajudou muito, falando, olha, você vai ter um filho, você precisa... Dá o start que vai ter um filho, né? Entendeu? Você precisa cair na real. planejamento, né? Exatamente. E não tinha absolutamente nada. Meu filho não tinha nada. E aí, foi quando a minha irmã começou a planejar, umas amigas minhas, o chá de bebê. E até o chá de bebê eu não tinha feito enxoval. Meu filho não tinha banheira. Meu filho não tinha... A gente foi comprar perto dele nascer. Porque na minha cabeça... Eu não tava entendendo que eu ia ter um bebê. Eu nunca me preparei pra isso, sabe? Não foi fantasiado a vida inteira para, vou ter um filho, cuidar do filho, como é que vai ser? De jeito nenhum. Eu tenho a minha sobrinha de 3 anos hoje, que ela tinha 1 aninho e pouquinho, muito ativa na vida da minha irmã, a gente morava uma frente à outra, mas minha sobrinha. Agora, um filho meu, de minha responsabilidade, eu tinha muito medo de imaginar ficar grávida. Eu falava, cara, eu não tenho... Como é que eu vou administrar ficar grávida?
E aí eu fiquei. E você já trabalhava aqui no URB? Tá, vou fazer 5 anos em agosto aqui na empresa. E você já era supervisora? Já era supervisora. E como é que foi a questão de Foi muito difícil. trabalhar e estar grávida, não querendo estar grávida e depois ter o filho? Foi muito difícil porque a gente supervisor, a gente se coloca de frente e a gente sempre diz que o supervisor acaba não tendo dia ruim, né? A gente tem que estar sempre pra abraçar, sabe? Então... Realmente, vocês abraçam todo mundo, né? Exatamente. Tipo, vocês têm que ser o suporte. E no começo eu passava muito mal, só que eu falei, eu vou trabalhar até o último dia. E assim foi, eu trabalhei até o último dia antes dele nascer. Fiquei de home office com o final de 7 meses já. Então, até de barrigão, eu vim pra cá. Pra mim, era vida normal, assim, eu só não conseguia pegar BRT. Mas foi difícil a questão dos hormônios pra mim. Eu ficava muito irritada, muito fácil. E aí, às vezes, um supervisor, amigo, falava assim, Anne, você tá muito irritada, sai um pouco. Que a gente grávida... A gente não tem noção do que a gente tá sentindo, sabe? Mas, às vezes, um sentimento que para as pessoas pode ser normal, pra gente magoa muito, a gente sente muito. Então... Vai muito de um extremo a outro, né? Vai. As coisas vão de 8 a 80 facinho na gravidez. E aí eu senti muito essa questão de eu tentava não me envolver muito nas situações dentro da equipe, porque eu me sentia muito, sabe? Era como se eu entrasse naquele assunto, e eu sofria, ficava com aquilo na cabeça. Mas mais pro final, depois dos 6 meses, quando as coisas começaram a cair na minha cabeça, encaixar, foi mais fácil pra mim, sabe? Mas ser uma gestora, tá à frente de uma equipe e tendo que administrar, e aí começa o mundo a girar, né, da mãe. Eu sou uma mãe, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu trabalho, eu tenho que fazer tudo isso, como é que eu vou dar conta disso tudo? Mas aí a minha equipe, graças a Deus, sempre me abraçou muito e me ajudaram muito, muito. Eles me ajudaram muito, assim, em questão de, às vezes, algum estresse que eu poderia ter, eles me poupavam muito, sabe? No finalzinho da gravidez, que eu acho que isso faz muita diferença também, ter essa sensibilidade de ver que talvez aquela pessoa não precise passar por aquilo. Poxa, aquela não precisa estar sabendo daquilo, não vai ser essencial, né? E isso faz toda a diferença, a gente ter esse olhar sensível pra essas grávidas, sabe? Poxa, é um período que ela tá gerando uma outra vida. Pra mim, cara, gravidez é um momento sagrado, você tá gerando outra vida dentro de você. Comigo também foi... E é difícil, é beça. Muito. Comigo também foram, assim, maravilhosos. Eu mudei de supervisor, né? Porque minha supervisora saiu. E o meu supervisor era supervisor interino, hoje em dia ele não é mais, mas ele era, assim, incrível. Eu passei mal a minha gravidez inteira. Eu tinha 2 pratos de comida. Eu sempre vomitava. Então eu tinha um outro pra poder repor o que eu vomitava. Então, assim, eu trabalhava, almoçava e deitava. Essa era a minha rotina. Eu não conseguia fazer mais nada, porque eu passava mal o dia inteiro. Então, assim, quando foi chegando mais perto, né, de eu ter o meu filho, a minha filha, o meu supervisor me tirou do chat, porque ele viu que era muito estresse. Teve um dia que eu peguei um atendimento onde o viajante falou que ele ia se suicidar. E eu tenho depressão e ansiedade, então foi um gatilho muito forte. Eu tive uma crise no meio do chat, tive que repassar. Então ele falou, olha, não dá mais pra você tá grávida, você não pode passar por isso. E me colocou pra mim ficar no e-mail, que é mais tranquilo, você não tem aquele contato direto. Aquela urgência do parto sempre me deram... suporte completo. Eles fizeram uma surpresa pra mim. Todo mundo se juntou, compraram fraldas e mandaram no 99 entrega pra minha casa. Meu Deus, faz toda a diferença, né? Meu Deus. Foi maravilhoso, assim. Fralda é sempre bom, né? Sempre bom. Até hoje eu não precisei comprar. Amém. Amém. Eu já compro. Eu tava até brincando lá fora. Eu falei, daqui a pouco eu vou ter que escolher entre fazer a unha e comprar fralda, que não tá dando Gente, e é caro, né? É muito caro. E agora tá tudo muito mais caro. Porque quando eu tive as minhas filhas, já era caro. Agora hoje tá muito mais. E eu, particularmente, não consegui usar o de pano, porque eu era a favor de tudo que fosse prático, porque meu filho estava na pandemia. Então era eu pra tudo. Sim. Então, eu nem gostei usar é muito trabalhoso. De pano. De fato. É melhor, eu entendo que é melhor, mas a minha realidade não era essa. Então, eu até cogitei, mas vocês sabem que o filho é da mãe, né? Então seria mais uma responsabilidade pra mim, entendeu? Não tinha exatamente como. isso. Não dá. E eu queria... Vocês tiveram baby pandêmicos, né? Da pandemia. Gente, acho muita loucura, né, cara? Porque você é um marco, se privar de viver e aí você viver a maternidade full time é um negócio assim... Foi muito louco. Não, que é uma obrigação
que chega a doer, sabe? Uma responsabilidade 24 horas por dia. De um ser que não entende que às vezes você tem que trabalhar, às vezes você tem que comer, beber água, viver, respirar. Esse assunto é um assunto que me marca muito, porque quando eu voltei da minha licença maternidade, o Pedro trabalhou comigo, ele não ficava com ninguém. E aí eu ia nas reuniões, ele passava 9 horas por dia, 8 horas por dia comigo, nas reuniões, 5, 6 meses, tá aprendendo a comer. Então, tô em reunião, ele tava jogando as frutas longe, tá querendo engatinhar. Eu tenho várias fotos trabalhando com ele no berço, com ele engatinhando perto do meu pé, assim, foi muito louco, assim, mas graças a Deus. Cara, eu digo assim, que a gente é muito vitoriosa. Toda vez que eu vejo uma mulher que trabalhou, seja home office, que eu entendo a dificuldade que é de uma mãe conseguir administrar tempo e tudo isso, eu falo, cara, parece que mulher tem superpoder. Tem superpoder. Mãe tem superpoder. Né? A gente tem que ter, não tem jeito. É porque se a gente não fizer, não vai ter ninguém que faça pra gente, Não né? vai ter. Isso é muito claro na minha vida, porque assim, na pandemia eu tava completamente sozinha. Eu tive aquele momento de reconciliação com o pai da minha filha, só que pela pandemia a gente não conseguia conviver na mesma casa, porque era muita discussão, porque os homens, eles não são ensinados a serem independentes, né? A cuidar de uma casa, a gerenciar. Eles são ensinados a serem cuidados. Sim. Então assim, a gente tinha muita divergência de ideologia coisas de casa, mesmo, entendeu? né? E aí eu passei a pandemia, a gravidez trancada dentro de casa, sozinha, tendo que trabalhar. Eu corri atrás de comprar tudo pra minha filha. Tudo, eu reformei o quarto dela, tudo que eu tinha que comprar. Eu não tive muita ajuda nesse quesito. Ele não comprou uma meia, porque ele falava que ele não conseguia... Administrar que virou pai. Não conseguia entender que tinha um bebê na minha barriga, porque ele não tava vendo a criança. Meu esposo também não conseguiu criar laço. Nem tenho nem fotos dele, assim, com a minha barriga. Não tem. Ele ama o nosso filho hoje, eu sei que ele cuida muito bem. Sim. Mas na gravidez, meu esposo não tem nem fotos. Teve uma dificuldade Ele de não assimilar também. Nada. É muito complicado. Eu tive dificuldade de assimilar. Na primeira gravidez, eu não tenho quase nenhuma foto grávida. Da primeira gravidez, eu acho que eu nem tenho foto grávida. Na realidade, eu não fiz aquelas fotos. Também não fiz. Eu tirei umas fotos, assim, que eu pedi pra ele um dia, acordei. Mas quando foi acabando, eu comecei a chorar, porque eu via que ele não tava dando atenção, eu queria me sentir especial. Aquela coisa de grávida, né? Tipo, ai, me trata... Quer ser acolhida. A gente é muito mal cuidada, grávida. A gente podia ser um pouco melhor cuidada, porque a gente tá gerando uma criança, cara. Não todo tem um trabalho. Tem muitas poucas pessoas que têm essa sensibilidade de cuidar ali naquele momento que é estressante. Demais. Pro corpo. Cansativo demais. Você sentiu uma dorzinha na costela? Do pezinho? Olha, a minha pior não dor é? eram as câimbras noturnas. Eu acordava que a minha perna parecia, sei lá, que tinha alguém enfiando uma faca. Aí eu começava a pular no meu quarto pra ver se parava e não parava. Era muito ruim. Eu tenho 1,50m, 51. Você imagina um barrigão. Todo mundo fala que achava que era gêmeo. Eu tive dor no ciático porque eu ia pro hospital o tempo todo. Porque 1,50m com barrigão, você imagina, num caso, a altura... O corpo não sustenta, Não né? sustenta. É um trabalho, de fato, pra ele levar aquilo tudo. Eu tava falando com a Lelê ali fora que eu, no finalzinho, quando eu tava já com 9 meses, eu trabalhava com uma tábua de passar, porque eu sentava no banco, encaixava a minha barriga e conseguia trabalhar assim, né? De forma que a barriga ficasse descansada, assim. Porque se ficasse apoiada, eu não conseguia. Aquela barriga pesava muito. Meu não Deus dava. do céu. Muito grande a barriga. Uma loucura. Eu não sei como é que cabia um bebê dentro do meu corpo. E como é que vocês administram hoje? Ter um bebê de 10 meses, ter uma criança de 2 anos? Porque são fases, assim... Hoje ele ainda amamenta, né? Ela amamenta. E ainda não desfraudou. Já tá começando o desfraude? A loucura do desfraude. Começando. Rola muito cocôzinho no chão. Ai, não, mas isso eu acabei de falar com o pessoal que agora vai ser. Eu tirei a fralda de um dia pro outro. Falei, olha só, é no vaso, você avisa. Quando não avisava... E aí depois vinha a mãe limpando tudo. Tô começando a conversar do assunto, assim. Ele já entende um pouco. Eu tinha lido muito sobre a função da criança, de quando ela começasse a entender o corpo entender seus sentidos, né? Tipo, eu leio muito, estudo muito. Sim. Eu também sou essa mãe chata que lê tudo. Eu sou. E aí eu li, quando a criança começasse a pular, tem que ter. Mas pra maioria das pessoas, pra maioria das mães, você é a mãe Nutella, a mãe chata, que é cheia de frescura. Gente, peraí, Nutella por quê? Porque estuda pra ver o Eu estudo desde que o Pedro nasceu.
Eu estudo muito. Cara, eu estudei muito. E isso Você tá criando é muito um doloroso. ser humano que vai ser pra sociedade. Vou te falar, ser uma pessoa com conhecimento é doloroso no meio da sociedade. Porque é muita gente sem conhecimento que dá pitaco errado, entendeu? Que quer te diminuir, quer falar que você é doida, que o que você tá fazendo é errado. A minha filha, ela não consome nenhum açúcar, nunca consumiu, nem uma grama de sal. A comida dela é completamente sem sal. Eu tenho até briga com o pai dela, porque ele fica... mas essa comida deve ser ruim. É ruim pra você que tem o paladar viciado em sal. Pra ela, não é. Ela nunca assistiu tela. As pessoas ficam... Como que ela tem 10 meses e nunca viu um desenho? Meu Deus, é coisas mas ela não tem que assistir um desenho. Ela e que tá brinca, tudo bem funcionar entendeu? pra você, mas se a mãe precisar, com 5 meses, dar uma tela pra criança ficar quieta, tem mãe que não tem rede de apoio, Então essa questão vai da tela fazer. lá em casa é uma briga muito grande até hoje, muito grande, porque eu trabalhava sozinha com o Pedro, meu esposo passava o dia todo fora, e de vez em quando eu colocava ele pra assistir, porque eu tinha que trabalhar, tinha que entrar numa reunião, Tinha que fazer uma precisava comida. da criança calada. Isso. Por 30 minutinhos. Alguma coisa, interter a criança, que tem dia que sabe que a criança só chora. E hoje meu filho vai fazer 2 anos. E aí a briga lá em casa é... Cara, se for pra botar desenho, deixa rolando na televisão que ele vai esquecer, vai brincar. Não dá o celular. E meu esposo, a criança faz... toma o celular. E aí começa a briga. Quando vão mudando as divergências, né? E agora essa questão da educação é uma... época também, 2, 3 anos, né? Que a criança começa a formar a personalidade Ela dela. absorve muito também. Muito. Absurdos. E essa Se questão prepare. da tela é também uma coisa muito difícil, que eu falo, cara, não deixa, porque causa, que a gente que estuda, vê que causa irritabilidade na criança, atraso, a pessoa fala, inúmeras coisas, né? É muitas coisas. Muitas coisas, e é muito difícil. Assim, as minhas filhas, elas já têm... Uma tem 5, a outra vai fazer 4, né? Em agosto. Então, a mais velha, pra eu sobreviver, como é que eu faço? A mais velha já sabe ligar a TV, ela já sabe botar no Netflix, ela sabe botar no YouTube, ela sabe botar... Tudo infantil. Na Amazon Prime, minha mãe comprou uma televisão e deixou na sala para as crianças. Aí, eu que acordava 4h30, 4 horas da manhã, que é o horário que elas acordam, eu já tentei trocar esse horário, elas não mudam, segue acordando esse horário. Cedo. E aí, a mais velha bota o desenho, as duas ficam vendo desenho, eu consigo dormir... Mais ou menos. Tava reclamando. Antigamente ficavam mais quietinhas. Hoje em dia, elas estão com uma doideira de água. Elas pegam a garrafinha e ficam jogando no chão, aí pega as bonecas, joga tudo um monte de água. Então, assim, o level vai aumentando conforme vai passando. Não fica mais fácil, mas dá pra levar. E essa parte de desenvolvimento, cara, é muito impressionante. Você deve ver isso diariamente, você viu diariamente. A criança, ela absorve e ela vai aprendendo. Muito rápido. E vou te falar, essas brigas, toda mãe tem. Porque mãe tem. Divergência de... O pai... São não tá criações ali diferentes. e cria, tipo, assim, por mais que o pai participe, não é ele que fica 24 horas por dia. Não é. A gente pare. Eu não sei como é que foi o parto. Como é que foi o parto de vocês? Cesáreo, meu. Então, meu parto foi muito doloroso pra mim. Eu chorei muito. Porque eu queria um parto humanizado, né? Eu conheci uma casa de parto do SUS maravilhosa. Realengo? Realengo. Maravilhosa. Eu fiz todo o acompanhamento por lá. Doutor Patriciano, né? Alguma coisa assim. Aí, chegou no dia do meu parto, minha bolsa estourou. Eu fui calmamente, porque eu tinha estudado. Eu sabia que quando a bolsa estoura, você não vai ter o bebê ali na hora. Então, eu terminei de arrumar minhas coisas, peguei o carro, fui tranquila, cheguei lá. Fiquei dançando igual uma maluca para abrir a passagem, né? Fiquei brincando no quarto, no escuro, pra poder estimular. Lá na casa. Fiquei 8 horas lá. Era o limite até começarem a introduzir o comprimido pra... estimular a dilatação. Aí eu fui pro Mariscas e foi horrível. Eu saí de um lugar que eu tava com música, tranquilo, no escuro, pra um hospital cheio de luz na minha cara, um monte de enfermeiro gritando, conversando, pega no celular, faz isso. A médica me deixou aberta em cima da mesa com a porta aberta, a porta do consultório aberta, com as pessoas passando do lado de fora, duvidando que a minha bolsa tinha estourado, aí queria fazer um exame pra poder confirmar que a minha bolsa tinha estourado. Aí eu tava sozinha, porque meu marido não podia ficar onde eu tava por causa da pandemia. Eu comecei a ficar muito ansiosa, eu tenho ansiedade, comecei a ficar muito triste.
Aí tá, eu fui pro quarto. Isso retrai, né? O músculo. E aí foram 36 horas de trabalho de parto. 36 horas, é nóis! E eu não tive dilatação. Isso? Mentira! Nenhuma. Nada. Eu tive que ir pra cesárea, eu saí da enfermaria chorando muito. E pra mim né? foi um momento, assim, muito marcante na minha vida, porque eu me senti uma vaca no abate. Eles me anestesiaram, tiraram minha filha. Você deixou de ser você e é só mais um corpo, Não, né? e teve uma hora, quando me bizarro. fecharam e estavam me limpando, que eu tava olhando distraída assim pra lá e eu vi só a minha perna passando assim. E eu. Verdade. Que é isso? Que tá acontecendo? Então eu me senti literalmente que, tipo, estavam me tratando pra E a abate. conversa no meio com você acordada. É muito... E eu tive reação a hack, eu fiquei com muita coceira, muita. Parecia que eu tava com um pó de mico no corpo, eu ficava coçando o tempo todo. Então, assim, foi muito difícil. Eu não conseguia amamentar, porque o meu peito tava muito cheio. E por mais que eu tivesse estudado bastante, eu não reparei que meu peito estava muito cheio. Eu não recebi Não esvaziou um pouco, né, pra conseguir fluir. Não recebi a instrução correta também, aí já passaram fórmula pra minha filha. Então, nos primeiros 10 dias, eu chorava muito, porque eu fiz curso de amamentação pra poder estar disponível pra minha filha. E aí, eu tentava botar ela pra acalmar no peito, só pra acalmar. Como ela não conseguia mamar. E aí, eu comecei a tirar com a bombinha pra poder dar pra ela. E quando eu botava pra acalmar, eu comecei a perceber que ela estava mamando. E aí, eu entendi que o que estava acontecendo era que meu peito estava muito cheio. E aí, eu consegui salvar a amamentação dela. Mas foi muito pesado esse momento. Eu amamentei também até 1 ano e meio. Depois eu quis parar mesmo, porque... É muito cansativo, né? Exatamente. Eu muito desmaiei umas cansativo. 2 vezes, assim, foi quando foi o estopim pra mim. Eu percebi que eu não conseguia. Eu falei com meu esposo, eu falei, me ajuda, porque eu não dou conta de trabalhar tantas horas por dia, e ser mãe, e ser dona de casa. Eu preciso parar com alguma coisa, nem que seja gradativamente. E eu tive até muita ajuda aqui da empresa, a BP também uma época me chamou, porque eu realmente chegou uma época que eu não estava conseguindo dar conta, e eles conversaram, me deram muito apoio nesse sentido de... você quer continuar, você não quer continuar, você quer ajuda, amamentação. Aí eu parei com a amamentação porque eu ficava muito cansada, trabalhando o dia inteiro com um bebezinho no colo, já tinha 1 ano e meio, já brincava, pulava. E 1 ano e meio a gente sabe que a criança quer ficar em volta da gente, assim, quando mama. E mama fazendo cambalhota, né? Bota as pernas pra cima, mete a perna na cara, mete a mão na tua cara. E você falou da sua experiência de trabalho de parto, você acha que foi muito... algo que você tá se autocobrando? Porque às vezes eu vejo, assim, muito de você em mim. Eu era muito dessa pessoa que me cobrava de tipo, caralho, como é que eu não vou fazer um parto normal? Meu Deus, como é que eu não vou conseguir amamentar minha filha? E, caraca, como é que eu não vou... eu vou dar açúcar pra criança antes dos 2 anos, sabe? Então, você acha que essa cobrança é sua ou você sente essa cobrança externa? Assim, eu tenho, como a gente falou, eu tenho um senso de responsabilidade muito grande, porque não tiveram essa responsabilidade comigo. Entendi. Então, eu tenho responsabilidade Você com tenta compensar? tudo na minha vida, entendeu? Então, assim, eu sou muito dura nesse sentido. Caxias que dizem, né? Até muito Muito dura. Caxias. Entendeu? Então, eu me cobro muito, eu tenho muito medo de perder as coisas. Tipo, a Anne sabe, eu tenho muito medo eu faço o meu melhor no meu trabalho, até mais, se eu puder, e eu vivo com medo de ser demitida. Eu tenho muita essa insegurança. Mesmo dando o máximo, sabendo que tá super bem. Sim. Mas vocês acham que isso também é uma coisa... porque eu acho que é uma coisa também que a maternidade traz essa sensação de urgência. Você tem que dar 120%, porque, ai, meu Deus, eu sou mãe, cara, eu não posso mais perder o emprego. E não é se eu só perder o emprego... isso também, né? A gente vem de um clichê, de uma coisa da sociedade, que as mulheres, quando voltam da licença maternidade, elas vão ser demitidas. Então, já é um clichê que a gente encara, que a gente já vai pra licença maternidade achando que vai ser demitida na volta. Então, é uma coisa que a gente foi doutrinada, que é uma sociedade totalmente machista, né? Hoje em dia, a gente tem as nossas vitórias, né? Nossas glórias. Mas não era assim. Antigamente, uma mulher, automaticamente, quando voltava da maternidade, ela só servia pra ser mãe. Então, a gente teve que batalhar por esse espaço. Se incomodar e comunicar, Mas né? vou que te não falar, eu não tive esse medo. A Urban me passou tanta segurança.
assim, todos os processos me passaram tanta segurança que eu consegui ter a minha licença em paz, focar na minha filha, voltar em paz. O meu maior problema é a falta de rede de apoio mesmo, assim. Por exemplo, eu trabalho, lá em casa é o contrário. Eu trabalho, meu esposo fica como dono de casa. Enquanto eu trabalho, ele cuida dela. Ele trabalha fazendo pão pra vender e tal. E assim, ele tem um problema muito grande com sono. Muito grande. Eu acordo 6 horas pra trabalhar e ela acorda 6 horas. Porque quando ela sente que eu não tô na cama, por mais que ele deite do lado dela, ela acorda. E aí ele não consegue ficar acordado. Ele fica cochilando. E ela engatinha, ela escala, ela bota tudo que ela vê pela frente na boca. Tem que ter alguém 24 horas. Tem que ter olhando. E aí ele fica... E aí eu fico, André, acorda. E às vezes ele tá no quarto, eu tô na sala, eu fico com o celular na câmera, que a gente tem uma câmera. Olhando e trabalhando. E a gente sabe que na CFV, no chat, você tem que ter total atenção. Porque são 2 telas, às vezes te mandam uma terceira. Eu fico louca, sabe? Tendo que olhar ele dormindo e gritando ele, porque tem áudio, gritando ele na câmera, André, acorda. Então, isso é muito cansativo. A gente briga todo dia por causa disso. Todo dia. Porque não tem como eu trabalhar e ter que ficar cuidando dele, cuidando dela. Pra cuidar dela, né? Entendeu? Exatamente. E ele não entende, ele fala, qual o problema? Ela tá brincando, não tem nada, tá tudo tampado, não vai acontecer mas nada. Mas isso, que é tudo muito tranquilo pra eles? Até acontecer alguma coisa. Semana passada, meu filho engasgou com a carne. E eu já tinha mandado vários vídeos pro meu esposo sobre como desengasgar uma criança de 2 anos, que não é igual uma criança de 6 anos. E na hora que ele fez, começou a bater nas costas do menino, desesperadamente, e não resolvia. E aí, ele começou a chorar porque ele ficou apavorado, que ele viu o Pedro ficando vermelho. E aí eu falei pra ele, não é tão fácil quanto parece. Se você visse um vídeo de como ajudar a desengasgar uma criança, você poderia salvar o seu filho. Estaria nas suas mãos. É o mínimo de responsabilidade. Então, às vezes, não é tão fácil. Às vezes, é tão fácil até o momento que precisam que acontece, sabe? Mãe não. Mãe tem um senso de antes da responsabilidade. Antes. Nossa, você falou um negócio que me lembrou agora, me deu até um... Nossa, eu moro na casa da minha sogra, né? E a minha sogra, eventualmente, vai pra lá. E as minhas filhas, elas têm a canequinha, porque tudo a gente é compartilhado, né? Cada um tem suas coisinhas, e o delas é tudo de plástico, etc. Pra elas terem autonomia de sair, pegar e tal. E aí, a minha sogra fez um chá, e aí botou na caneca da minha filha, e botou em cima da mesa. E eu tô trabalhando. Que eu fiz um escritório lá na casa, e aí, do nada, eu escutei um nhé. Eu falei... Deve ter acontecido alguma coisa, mas não foi mais barulho, tá tudo certo. Aí, do nada... começou um choro, uma gritaria. Aí eu fui ver, ela foi beber o chá estava quente. E derramou o chá todo nela. Nossa, ela se machucou? Não chegou a queimar. Graças a Deus. Mas, sabe, esquentou, né? E aí ela ficou desesperada. E já é a segunda vez que a minha sogra dá uma bola fora, né? E aí, a minha sogra... Meu marido fica nervoso, aí começa a discutir com a minha sogra. E aí, eu falei, cara, não adianta nada. Aí eu peguei a babosa, passei na criança e tal, acalmei a criança, ficou tudo certo, ficou tudo maravilhoso. E aí, eu fui falar com a minha sogra, ela, mas eu não sabia. Eu falei, mas olha só, ser mãe é o seguinte, você não tem que saber, você tem que saber antes de saber. Criança não tem Antes de saber, você tem que saber que a água quente pode queimar. Que a criança não vai ter a noção. A criança não tem que saber. Quem tem que saber antes de saber qualquer coisa é você. Eu tenho muito isso com panela. Forno. O meu marido, ele deixa as panelas tudo com o cabo pra fora. Nossa. Cara, eu fico... Cara, um dia essa garota vai bater no cabo dessa panela, ela vai cair em cima de você. Se for um óleo, facinho, assim, ó. Já era, deformou a forno, criança. eu tenho pavor dele estar em casa mexendo no forno, botar alguma coisa no forno e a criança lá com a mãozinha. Cara, eu tenho pavor disso. Quando ele vem chegando perto, já começa a gritar, sai! A maluca começa a gritar. Qualquer coisa já grita. A gente já é tudo maluca, né? Esse estigma de maluca. A gente sempre é pintada como maluca, neurótica, exagerada, não vai acontecer nada. Você é muito neurótica. Ai, você tá se preocupando com coisa nenhuma. Eu sofri muito com a minha família de que, até pra escola eu mandei bilhetinho. Agora ele vai pra creche, né, pra poder vir trabalhar. Não pode comer bala, não pode comer pirulito, não pode comer isso, aquilo, outro. E aí, minha mãe mesmo, meu esposo, o que que tem? Isso é uma balinha. O que que tem? Pra que vai dar uma bala pra distrair ele? Qual é a necessidade? Eu sou muito grossa nesse quesito, gente. O que tem? É a filha minha, fui eu que pari, sou eu que sustento, eu não quero.
Pronto, eu sou muito grossa. Maravilhosa. Sou muito Adorei. grossa. Agora eu queria saber, pra gente finalizar aqui o podcast, uma dica que vocês dão pras pessoas que querem ser mães, ou então pras mães, as mães que estão desempregadas querem um emprego, ou então uma dica pra uma mulher que trabalha e tem que lidar com a maternidade, o profissional, o matrimônio. Eu tenho 3 dicas. Vamos a lá. primeira é Jill. Jill. Assim, gente, se for pra ter mãe, pra ser mãe, cara, estuda muito sobre o que é ser mãe. O que é maternidade real, O que né? é maternidade real, como funciona uma criança. Quanto menos você sabe como funciona uma criança, mais frustração você vai ter. Porque se Nela você ficar também. achando que birra é manipulação de uma criança que mal sabe falar papai e mamãe, você vai enlouquecer. É. Entendeu? Eu estudo muito sobre maturidade cerebral, sobre como funciona. Porque senão você se frustra. E... rede de apoio materna. Arruma mulheres mães pra ser sua rede de apoio, porque esperar a rede de apoio de família, até mesmo do marido, às vezes, a gente não consegue. Eu me apoio muito em outras mães. Eu tenho um grupo da Casa de Parto que tem mais de 100 mães. E é onde a gente consegue refúgio, onde a gente consegue desabafar, uma entender a outra, uma ajudar a outra. Então, assim, se aproximar de outras mães, pra mim, foi fundamental. E pra você, Ania? Eu acho que, como aconteceu comigo, de uma gravidez não planejada, pode acontecer, mas eu acho também que ser mãe porque quer ser mãe também é uma coisa que faz diferença. Ter um casamento que uma outra pessoa também quer estar naquele momento, eu acho que isso também faz diferença, sabe? Não engravidar porque você quer e seu esposo não quer. Isso é um problema futuro, isso é uma coisa que já não tá bom aqui, vai piorar. E tudo que você fizer a partir de agora vai Impactar o terceiro. Então, eu acho que um planejamento familiar, sempre que possível, Sim. se preparar antes, não só como estudar, mas emocionalmente, porque o que vai vir daí pra frente não é só pancada, mas é muita coisa. É muita coisa de todos os lados. Então, além de estudar, se preparar emocionalmente, preparar o ambiente que você vai morar, porque aquele serzinho vai depender muito de você, sabe? Vai depender muito pra tudo. E estar disponível pra mim ou não estar disponível fez muita diferença. Então, se eu pensar em ter outro filho, a primeira coisa que eu vou pensar é o quanto eu vou poder estar disponível. Então, acho que eu tentaria me planejar, se possível. Eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Isso que você falou, cara, é muito importante. Não achem que filho salva alguma coisa. Não. Todos os problemas que você tiver no seu relacionamento, Vai ficar quando a 3.000 vezes criança... pior. Exatamente. Vai piorar. E muito. Acho que esse programa, eu acho que sempre possível, né? Como não foi possível comigo, mas na medida do possível, mas o que puder pra planejar, assim, estudar, planejar um ambiente familiar também, né? Tipo, o pai quer, a mãe quer, vocês querem, então vamos engravidar, então vamos cair nisso de cabeça, sabe? Eu acho que essa é uma dica que eu posso dar. Obrigada.